Você já ouviu falar de um menino que ouviu a voz de Deus ainda na infância? Hoje, você vai conhecer a emocionante história de Samuel, o profeta que foi chamado por Deus em meio ao silêncio espiritual de Israel e que se tornou uma das vozes mais poderosas da Bíblia. Prepare-se para uma jornada cheia de fé, coragem e obediência, onde veremos como um simples servo no templo foi usado para ungir reis e mudar o destino de uma nação inteira. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias bíblicas que inspiram, ensinam e transformam vidas. E agora, sem mais demora, vamos juntos descobrir a incrível história de Samuel, o profeta que ouviu a voz de Deus. Desde criança, Samuel vivia no templo sob os cuidados do sacerdote Eli. O som das orações, o aroma do incenso e o brilho das lamparinas do santuário eram parte de sua rotina. Ele era um menino dedicado, servindo a Deus com simplicidade e obediência. Sua mãe, Ana, o havia consagrado ao Senhor antes mesmo de nascer, como forma de gratidão por tê-lo concebido após anos de esterilidade. Samuel crescia cercado por rituais sagrados e pelo exemplo de fé, mas ainda não conhecia profundamente a voz de Deus. Era um tempo em que as visões eram raras, e Israel vivia em silêncio espiritual. Certa noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto dormia no templo, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Pensando que era Eli, correu até o sacerdote e respondeu: "Eis-me aqui." Mas Eli não o havia chamado. Isso se repetiu 3 vezes, até que o velho sacerdote percebeu que era o próprio Deus quem falava com o menino. Na próxima vez, Eli o instruiu: "Se ele te chamar de novo, diga: 'Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.'" Assim, Samuel obedeceu. Quando a voz divina voltou a ecoar, ele respondeu conforme for ensinado, e naquele instante, sua vida comum deu lugar a um chamado que mudaria o destino de Israel. A partir daquele dia, Samuel começou a receber mensagens de Deus. Eram revelações difíceis, muitas vezes sobre juízo e correção. Sua primeira missão foi entregar a Eli uma profecia dura, o castigo sobre sua casa por causa dos pecados de seus filhos, que profanavam o templo. O jovem profeta tremia de medo, mas falou com fidelidade. Com o tempo, sua fama se espalhou. Todo o povo reconhecia que Samuel era um verdadeiro profeta do Senhor. No entanto, carregar a voz de Deus não era fácil. Significava confrontar reis, enfrentar a incredulidade do povo e lidar com guerras e crises espirituais. Israel estava em desordem. O povo exigia um rei para governá-los, rejeitando o governo direto de Deus. Samuel ficou dividido. Por um lado, amava a nação. Por outro, sabia que ceder seria uma afronta à vontade divina. Ele chorou e orou profundamente, pedindo orientação. O Senhor lhe disse: "Não é a ti que rejeitam, mas a mim, para que eu não reine sobre eles." Com o coração pesado, Samuel seguiu a ordem divina e ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Era uma decisão difícil, que o fez questionar seu papel e sua missão. Com o passar do tempo, Saul desobedeceu a Deus repetidamente, e Samuel foi o portador das más notícias. O profeta teve de confrontar o rei, anunciando que Deus havia o rejeitado por sua rebeldia. Esse foi um dos momentos mais dolorosos da vida de Samuel, pois ele havia depositado esperança naquele homem. Mesmo assim, permaneceu fiel à palavra do Senhor, demonstrando coragem e integridade. O conflito entre a obediência divina e os laços humanos atingiu seu auge. Samuel viu a nação se distanciar da fé, e sua alma se entristeceu profundamente. Quando Deus ordenou que ele fosse ungir um novo rei, Samuel hesitou. Tinha medo de Saul e de como o monarca reagiria. Mesmo assim, obedeceu. Foi até a casa de Jessé, em Belém, e encontrou Davi, o mais jovem, o improvável, aquele que Deus escolhera. Ali, Samuel percebeu que o Senhor vê o coração, e não as aparências. Ao derramar o óleo sobre a cabeça do pastor de ovelhas, o profeta entendeu que a promessa divina nunca falha, mesmo quando os homens falham. O restante da vida de Samuel foi marcado por fidelidade e sabedoria. Ele guiava o povo em tempos de crise,
julgava com justiça e orava incessantemente. Nenhuma palavra sua caiu por terra, e todas as suas profecias se cumpriram. Mesmo diante da ingratidão e da corrupção de muitos, Samuel permaneceu íntegro. Ele se tornou símbolo de uma liderança espiritual verdadeira, que não busca poder, mas obediência. Israel voltava os olhos para ele em busca de direção, e o profeta sempre apontava para o Deus vivo como a verdadeira fonte de autoridade. Já idoso, Samuel viu Davi crescer em graça e força. Ele sabia que o jovem seria o futuro rei segundo o coração de Deus. Embora cansado, o profeta sentia paz, pois havia cumprido sua missão. Continuava sendo a ponte entre o céu e a terra, entre a vontade divina e o povo de Israel. Sua vida inteira havia sido guiada pela voz que um dia o chamara quando ainda era um menino, e ele nunca deixou de ouvir. Ao chegar o fim de sua jornada, Samuel olhou para trás e viu que, embora houvesse enfrentado rejeição, medo e lutas internas, cada passo foi parte de um propósito maior. Ele compreendeu que ouvir a Deus exige coragem, disciplina e fé, mesmo quando a resposta não é o que desejamos. O menino que servia no templo havia se tornado um profeta que moldou o destino de uma nação. Assim, a história de Samuel nos ensina que a verdadeira grandeza não está no trono, mas no coração que ouve e obedece a Deus. Sua vida é um lembrete poderoso de que o chamado divino pode surgir nos momentos mais simples, e que quem se dispõe a dizer "Eis-me aqui, Senhor", pode transformar o mundo à sua volta. Samuel viveu e morreu como um servo fiel, e sua voz ecoa até hoje, lembrando-nos de que a obediência é o caminho da verdadeira sabedoria e da presença de Deus.